A grande aventura de hoje começa em Dubrovnik, uma cidade-fortaleza medieval que jamais foi conquistada em sua história, conhecida como a Pérola do Adriático. Hoje deixaremos a Croácia, rumo a Montenegro, e antes do destino final, a natureza nos pregou uma peça quase mortal. Hoje foi o dia que deu ruim e a estrada cobrou o seu preço. Nos acompanhem nessa jornada rumo ao desconhecido. Mais uma saída de Dubrovnik. Levei 2 dias para decorar o nome da cidade. Croácia. Medieval, nós temos cidade medieval a partir do século XII, século XIII, mas ele já vem muito de trás, desde antes de Cristo foi ocupada pelos gregos, Grécia pelos persas, até essa invasão grega na época. Aqui com grande Lassardo, é um gosto, é um grande prazer viajar com este homem. Obrigado. Rumo a Kotor agora. Já saindo da União Europeia para Montenegro. A jornada começa em Dubrovnik, deixando para trás as muralhas de pedra e seguindo rumo ao sul, acompanhando o Mar Adriático. Pouco a pouco, a paisagem muda, o mar se transforma em montanha.
A estrada não é um lugar para onde se vai, é o caminho para a liberdade. Deixamos a rotina morrer no retrovisor para caçar aventuras e aquele silêncio que só existe a 100 km por hora. Não buscamos destino, apenas horizontes. A chuva fria é nosso batismo. A cicatriz é o nosso mapa. Sou motociclista. Enquanto o mundo se esconde atrás de vidros fechados e medos pequenos, eu escolho sangrar, sentir e viver exposto ao vento. A vida é um tanque muito pequeno. Não gaste o seu parado num sofá. Já estamos na aduana para entrar em Montenegro. Passaportes na mão, fronteira da Croácia com Montenegro. Aqui é proibido filmar, então vou desligar a filmadora. Já estamos na fronteira. Croácia, Montenegro. Mais um passaporte, mais um carimbo para o meu currículo motociclístico. Mais uma fronteira, mais um país. Já estamos em Montenegro, Balcãs, leste europeu. Vamos aproveitar essa estrada para conhecer um pouco da história de Montenegro. Suas raízes remontam à antiguidade, quando os romanos dominavam essa costa estratégica do Adriático. Na Idade Média, o território deu origem aos principados eslavos de Dúnclia e Zeta, que moldaram a identidade em Montenegro. Cercado por montanhas, o país resistiu por séculos à expansão do Império Otomano, preservando sua autonomia, sua fé e sua cultura. Governado por príncipes-bispos e depois por reis, Montenegro tornou-se um símbolo de resistência nos Balcãs. Um povo pequeno, mas indomável. Após integrar o reino da Iugoslávia no século XX, Montenegro recuperou sua independência em 2006, reafirmando ao mundo sua identidade única. Hoje, entre fiordes, montanhas e antigas cidades de pedra, Montenegro segue como sempre foi, livre, orgulhoso e moldado pela força de sua terra. Nossa primeira parada em Montenegro.
Estamos prestes a cruzar este fiord a bordo de um ferry que corta a Baía de Kotor, um trecho curto, silencioso, quase solene, onde a estrada simplesmente atravessa a água. É do outro lado que seguimos em frente até alcançar a cidade de Kotor. E agora vamos tomar um ferry para atravessar um fiord aqui em Montenegro. O fiord que banha Kotor é conhecido como Baía de Kotor, e apesar de ser frequentemente chamada de fiord, tecnicamente não é um fiord verdadeiro. Diferente dos fiordes da Noruega, escavados por geleiras, a Baía de Kotor é um cânion fluvial inundado pelo mar Adriático, moldado ao longo de milhões de anos pela ação dos rios e depois tomado pelas águas do mar Adriático. O resultado, porém, é igualmente impressionante. Um braço de mar profundo que avança dezenas de quilômetros continente adentro, cercado por montanhas abruptas, criando um cenário dramático e único no Mediterrâneo.
Por sua forma fechada e protegida, a Baía de Kotor foi estratégica desde a antiguidade, primeiro para os romanos, depois para os venezianos, otomanos e austro-húngaros, tornando-se um dos pontos naturais mais seguros da região. Hoje, a Baía de Kotor é considerada uma das paisagens mais belas da Europa, onde o mar encontra a montanha de forma quase vertical. As cidades medievais como Kotor parecem esculpidas diretamente na rocha. É esse contraste, água calma, pedra bruta e história milenar, que faz da Baía de Kotor um lugar absolutamente inesquecível. Essas montanhas que moldam o cenário de Kotor pertencem principalmente aos Alpes Dináricos, uma das cadeias montanhosas mais antigas e impressionantes da Europa. Logo atrás da cidade, elas se erguem de forma abrupta e quase vertical, criando um paredão natural que parece fechar a baía. São montanhas de calcário esculpidas pelo tempo, pela água e pelo vento, formando encostas íngremes, estradas estreitas e mirantes vertiginosos. O destaque é o Monte Lovćen, símbolo nacional de Montenegro. Foram essas montanhas que construiu o país. Isolado, resistente e livre, durante séculos, elas serviam como barreira natural contra invasões, protegendo as cidades costeiras e permitindo que Montenegro mantivesse sua autonomia, mesmo cercado por grandes impérios. As estradas que sobem essas encostas, como a lendária estrada acima de Kotor, com dezenas de curvas fechadas, não foram feitas para pressa. Elas exigem respeito, técnica e atenção constante, lembrando que aqui a natureza sempre dita as regras.
É esse contraste brutal entre o mar calmo lá embaixo e a rocha imponente lá em cima que torna Kotor uma cidade única. Uma cidade pequena, encaixada entre dois gigantes, o mar Adriático e as montanhas. Bem-vindos à cidade de Kotor. E aqui é o mapa da antiga cidade de Kotor. Kotor é uma das cidades mais antigas e preservadas do mar Adriático. Suas origens remontam ao período romano, quando era conhecido como Acruvium. Ao longo dos séculos, Kotor prosperou como cidade medieval fortificada, protegida por uma das muralhas mais impressionantes da Europa, que sobem da cidade até o alto da montanha por mais de 4 quilômetros. Durante quase 400 anos, Kotor esteve sob domínio da República de Veneza, o que explica sua arquitetura veneziana, seus leões de São Marcos e seu forte caráter marítimo. E lá no topo da montanha, um castelo. Muitas igrejas aqui no local. Cercada por montanhas íngremes, a cidade sobreviveu a grandes terremotos. O mais devastador foi em 1979 e ainda assim manteve sua identidade intacta. Entre as curiosidades, Kotor é famosa por sua população de gatos, considerados símbolos de proteção e boa sorte, e por sua catedral românica, dedicada a São Trifão, padroeiro da cidade desde o século IX. Hoje, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, Kotor permanece como um raro encontro entre história, montanha e mar, um lugar onde cada pedra tem uma história para contar.
e um grande castelo no topo da montanha. E esta é a vista do alto da muralha. Kotor, fundada pelos romanos, moldada por Veneza e protegida por muralhas gigantescas. Kotor é uma cidade medieval viva, famosa por seus gatos, sua catedral e um dos cenários mais impressionantes do Mar Adriático. Esta foi a cidade de Kotor. É depois de Kotor que a estrada se impõe, as curvas se fecham, a serra se ergue e a moto começa a subir, curva após curva, até o topo da montanha. Lá em cima, o fiord revela sua verdadeira escala, pequeno lá embaixo, infinito na memória.
Lá embaixo está Kotor, um fiord escondido entre montanhas, onde a estrada encontra o mar e a viagem vira memória. Depois de deixar Kotor para trás, é que a estrada mudou de tom. No alto da montanha, a via se estreita, protegida apenas por pequenos muros de pedra, curvas fechadas, silêncio e muita altitude. E então, em um instante, tudo muda. Não acredito. Não acredito que ela teve que bater a cabeça. Ela bateu a cabeça. A chuva caía. O asfalto brilhava, liso e traiçoeiro. Talvez óleo, talvez limo ou talvez até gelo. E mesmo a 30 km por hora, ficou claro que não é a velocidade que decide tudo. E em um instante, a frente escorregou. E o chão nos encontrou com força. Ali, deitados na serra, o mundo ficou em silêncio. Foram minutos eternos, tentando reanimar a Regina desacordada após o impacto. Fratura de clavícula, costelas e um TCE. Minutos onde não existe moto, paisagem ou destino. Só a fragilidade da vida e a responsabilidade de quem escolhe a estrada. 40 anos de pilotagem em quase 100 países. Primeiro acidente. Às vezes não é a velocidade que cobra o preço, é o piso, é o acaso. É a estrada lembrando quem realmente manda. E estamos a 10.000 quilômetros de casa. A vida segue em outras aventuras. E essa história só acontece com quem tem coragem de viver. Só cai quem anda. Só se machuca quem se lança ao desconhecido. Só vive histórias assim quem escolhe viver intensamente. A estrada, às vezes, exige pausa, mas o desafio continua. E a vontade de seguir, essa nunca acaba. E a Regina foi socorrida para Podgorica, a capital de Montenegro. A moto pode parar, o corpo pode doer, mas o espírito de quem vive a aventura nunca fica no chão. E seguiremos adiante, atravessando fronteiras, países e mundos, porque viver é continuar. Bem-vindos a mais uma aventura. Kotor, Montenegro.